Que a graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus seja com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao Instituto de Ensino dos Teólogos e Fronteira para o curso de Antologia da Teologia Cristã. Estamos estudando Tomás de Aquino, mais propriamente, estamos estudando a sua angelologia. É a nossa segunda aula de angelologia. Já presente conosco aqui a nossa irmã Amélia. Paz, irmã, seja bem-vinda. Também nosso amado irmão Roberto Lani. Paz, meu amigo. Deus abençoe. Nosso irmão Lorival Silva. Paz, pioneiro. E aqui o nosso irmão José Silva também. Deus abençoe os irmãos. E nós já vamos aqui dar prosseguimento àquilo que nós começamos a estudar na noite de ontem. Esta semana estamos fazendo a reposição, porque na semana passada ficamos sem aula na quarta e na quinta-feira, e temos que fazer a reposição. Como o nosso curso de neuropsicopedagogia ele está em dia, dá para nós retomarmos o nosso conteúdo sobre a angelologia tomista, ou Tratado dos Anjos. Vocês viram que Tomás de Aquino fez 23 perguntas sobre angelologia. Você vai encontrar isso na primeira parte da obra Suma Teológica, as questões 50 a 64, e depois as questões 106 a 114. Nós vamos hoje parar aqui para nós vermos o intelecto angélico. Como que funciona, de acordo com Tomás de Aquino, a inteligência dos anjos e a questão da vontade e da escolha. Então, já vamos aqui adiantar. Que o intelecto angélico, questão 54 a 58, o poder e o meio, conhecem por espécies inatas impressas diretamente por Deus, não por abstração sensorial. O alcance, conhecimento perfeito das coisas imateriais, materiais e de si mesmos. O modo, uma intuição direta e imediata, sem o processo de raciocínio passo a passo humano. E sob a vontade, totalmente voltada ao bem apreendido pelo intelecto, agindo com liberdade soberana dentro de sua natureza espiritual. E sobre o amor, trata da dileção, o amor natural por si mesmos, pelos outros anjos e o amor sobrenatural por Deus. Daqui a pouco a gente vem para os aprofundamentos. Vamos aqui que nós vimos ontem: Deus infinito, os anjos, a humanidade, as substâncias separadas, imortalidade natural, unidade da espécie, simplicidade relativa. Ponto. Cognição e o intelecto angélico. O abismo entre a razão discursiva e a intuição pura. Como que funciona o intelecto humano? Nós pensando, você e eu pensando. Nós temos um raciocínio discursivo, passo a passo, derivado dos sentidos físicos. Aqui está a escadaria que nós precisamos construir. Nós, seres humanos, nascemos, vamos dizer assim, terrivelmente limitados. Em que sentido que é o terrivelmente limitados? Nós não nascemos falando, andando. Quer dizer que nós éramos assim absolutamente ignorantes de nós mesmos, nem tínhamos ideia de consciência, quem é que nós somos, nem consciência do mundo, onde que nós estamos, nem consciência dos outros, quem é essa pessoa que está me amamentando, consciência nenhuma. Demoramos uma temporada para aprender a falar, outra temporada para aprender a andar, outra temporada para acertar colher na boca sem errar, coordenação motora muito ruim. Outra temporada para aprender a ir ao banheiro sozinho. Outra temporada para tomar um banho decente, corretamente. Outra temporada para amarrar os cadarços. E então, nós estamos aprendendo passo a passo. É o que você vê por essa escadaria. E qual que é a grande tragédia humana? Quando, por fim, nós alcançamos aí o ápice do conhecimento, o máximo da sabedoria,
nós já estamos em estado de decadência. Daqui a pouco só fica a lembrança, o livro que você escreveu, o vídeo que você gravou, as pessoas com quem você se relacionou. Nada mais. E aí você fala, e os anjos? Como fica a situação dos anjos? Bom, os anjos, eles têm uma intuição imediata ou uma apreensão instantânea da verdade sem necessidade de dedução. Anjo não precisa estudar. Anjo não precisa ler os livros. O anjo, ele é dotado, de acordo com Tomás de Aquino, por uma intuição imediata, ou ele é um intelecto ágil, um intelecto dinâmico, um intelecto orgânico. O que significa? Que o conhecimento destes anjos, eles, aqui, ó, não deriva dos sentidos, mas de formas impressas por Deus diretamente em sua essência no momento da criação. A ideia é de que o anjo Gabriel, quando ele foi criado, já foi criado sapiente, com a inteligência que ele tem desde que foi criado, uma intuição imediata que foi dada a ele por Deus. Sou Gabriel, sou o anjo que assisto diante de Deus. Não estou dizendo que ele tenha só onisciência ou presciência, mas esses anjos, eles têm uma consciência imediata, sem ter que ficar investigando um objeto. Nós até pensamos que se Adão não houvesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, seríamos participantes dessa sapiência em um outro grau, até superior, porque o Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas aí o homem pecou. Como o homem pecou, cá estamos nós, numa noite de terça-feira, às 10h30 da noite, estudando passo a passo as doutrinas, tendo que fazer muita leitura, prestar bastante atenção, repetir aquilo que nós aprendemos, porque de tudo que nós ouvimos, retemos aí 30% a 40% no máximo. Isso se nós ouvirmos. Ouvirmos e vemos, vamos aí para os 60%, 70%. Ainda assim, se perde muito do conhecimento. Meus irmãos, hoje eu estou usando um microfone que é diretamente do computador. Estou usando uma câmera que é uma webcam, porque o meu celular ele esquentou muito e já estava travando toda a imagem. Quer dizer que, se der problema no som, vocês me falem, e espero que não dê problema na imagem também. Para ficar bem fixado, vamos voltar esse slide que fala sobre o intelecto angélico. Se você está com sua caneta, bloco de anotações em mãos, aproveita. Está aqui, ó. O intelecto angélico. Eles conhecem por espécies inatas impressas diretamente por Deus, não por abstração sensorial. Olhou, reconheceu. Bom, não é necessário chegar lá e dizer, olha, Agar, aquela egípcia que era mulher de Abraão, não precisa. O anjo já sabe que Agar, ela é a mulher de Abraão, a concubina de Abraão, e ponto final. Tem apresentações, tem rodeios. Mas lembrando, ele não é onisciente. Segundo, o alcance desse seu intelecto é um conhecimento perfeito das coisas imateriais, materiais e de si mesmos. Você vê que o anjo, quando ele foi enviado para o Manoá, ele chegou e já disse o que é que ia acontecer na vida de Sansão dali para frente. Pronto, Sansão seria um homem que libertaria o povo de Israel. É uma coisa que é perfeita, aquele conhecimento, ou irretocável. E o modo? Uma intuição direta e imediata, sem o processo do raciocínio passo a passo humano. Quer dizer que ele está livre da questão da dedução. E sobre a vontade dos anjos? Totalmente voltada ao bem aprendido pelo intelecto, agindo com liberdade soberana dentro de sua natureza espiritual. Qual é o grande problema da queda do anjo? Nós vamos estudar hoje ainda.
O problema da queda do anjo é de que ele não era não era um doido qualquer. Tá? Ele não era um idiota zanzando por aí. O anjo já foi dotado de intelecto imediato. Ó, estão cantando, já sabem cantar, não precisa afinar a voz. Eles cantam naturalmente. Não precisa aprender a voar, ele voa naturalmente. Se desloca de um lado para o outro. Ele está num grau de superioridade em relação a nós, seres humanos, que é algo assim aterrorizante. Quando nós falamos sobre a queda dos anjos, não foi um serzinho qualquer que caiu por causa que tomou uma cachaça por impulso. É uma coisa que o livro de Ezequiel fala que na multiplicação do teu comércio pecastes. Diz que o pecado surgiu no interior do anjo protetor, lá de Ezequiel 28. Nós minimizamos a situação porque nós ficamos pensando que não deve ter sido tão grave assim. Os anjos abandonaram seu lugar de habitação. Não foi nada tão grave assim. Eles conspiraram contra a ordem da criação. Dado a potência que Deus deu a cada um desses anjos, o pecado dele é o pecado imperdoável. Não tem redenção para o pecado do anjo. E aqueles anjos que eles passaram na prova, esses aí estão na boa. Pergunta, irmão Lurival. Sim, meu amigo, pode mandar a pergunta. Vamos pensar juntos na pergunta que o irmão vai fazer. Pode mandar. E sobre o amor? O amor ele tem uma direção. É um amor natural, sem ódio, sem dúvida, sem revolta, por si mesmo. Os anjos amam-se uns aos outros e o amor sobrenatural por Deus. Ou seja, eles não são máquinas, são seres vivos, seres viventes. Você vê o cântico que eles têm diante do trono de Deus sobre a soberania e a graça e a bondade de Deus. Quer dizer que é um mundo naturalmente de amor. Esse é o mundo angélico também, meus irmãos. Agora, dado esse pensamento que nós temos aqui, veja só, a vontade e o ponto de não retorno. Aqui em cima nós temos a linha do tempo do ser humano. Você vê que nós temos uma seta aqui. E nesse caso, você tem um ato de vontade. E você tem aqui a alternativa da graça, como que Deus trata, e a tragédia da queda. Nessa tragédia da queda, existe um momento em que o homem ele pode se arrepender. Ao homem é dado esse tempo de arrependimento, dado a nossa ignorância mesmo. Agora, quando o Adão comeu do fruto e comeu, ele comeu porque ele quis. Não houve uma forçação de barra. Mesmo que ele comeu porque ele quis, ele entrou em queda, ele não está no grau de perfeição do anjo. Por quê? O anjo vai tomar uma decisão. Aí a decisão que ele tomar é uma decisão irrevogável. Está em face da eternidade. A escolha do anjo é fixada para sempre após o primeiro ato de vontade, pois o seu intelecto vê a meta com clareza absoluta e sem margem para o erro futuro. Nós vamos falar isso aqui justamente por causa do anjo caído. No caso, o Estrela da Manhã. O Estrela da Manhã é um nome que traduzido para o latim seria Lúcifer. Ele caiu porque quis. E o Adão também caiu porque quis. Mas houve um agente externo tentando Eva e, consequentemente, Adão. Um agente externo. A serpente do paraíso. Por tabela. Mas quem tentou o Lúcifer? Quem foi lá dizer para ele, sobe no céu, toma o lugar de Deus, você vai brilhar mais do que a luz do dia.
Isso surgiu no interior dele, está lá no livro de Ezequiel. Perfeito era nos teus caminhos, até ao dia em que se achou iniquidade dentro de ti. No interior de Lúcifer, o estrela da manhã, o querubim protetor, no interior dele surgiu a malignidade, a maldade. Ele não foi inconsequente. Certa vez eu estive conversando com um amigo nosso, a gente tinha conversas assim que passavam horas e horas e tinha muita produtividade a conversa que tinha com ele. Aí ele disse: ô meu amigo, pensa bem nesse ser, no anjo caído. Ele planejou, ele executou o seu plano de que ele vai ser o opositor de Deus. Não é um cara qualquer, não é uma minhoquinha que está passando por ali no Éden. Ele é o antípoda de Deus. Ele é o antideus. Quer dizer que ele fez todos os cálculos que ele tinha que fazer, sabendo que ele iria cumprir o seu desejo, custasse o que custasse. Ele foi bater de frente com o próprio Deus. E ele não agiu de uma maneira inconsequente. Foi ato de vontade, pensado, ato planejado, ato em execução. Deixa eu ver aqui a pergunta do irmão Lorival. Vamos lá, meu amigo. O senhor citou o anjo no livro de Juízes. Quando o anjo do Senhor veio falar com a mãe de Sansão, ele falou: o meu nome é maravilhoso. Esse seria um tipo de Cristo. Sobre o nome dos anjos, irmão Lorival. Nós teríamos que fazer uma construção hermenêutica para poder encaixar essa ideia do maravilhoso. Mas como a gente sabe, maravilhoso não é nome, tá bem? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte não é nome, Pai da eternidade não é nome, Príncipe da paz não é nome, Jesus é nome. Cristo não é nome, tá bem? Cristo é título, Jesus é nome. Aí você pega o título e você junta, aí virou Jesus o Cristo. A gente não pronuncia Jesus o Cristo, a gente já aglutinou e chama de Jesus Cristo, o Salvador ungido. Maravilhoso não é nome. Significa que ele quis dizer: eu não posso dizer o meu nome para você. Lá no livro do Apocalipse, diz que cada pessoa que vence recebe um nome secreto. Esse nome não pode ser dito nos céus. Ele é um nome que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Significa que quando a gente chegar em casa, graças a Deus, qualquer hora dessa a gente chega em casa, o mundo está em crise, a natureza está revoltada, está tendo terremoto para tudo quanto é lado do mundo. Nós estamos no dia 25 de junho de 2026, as guerras estão explodindo, a Europa, a América está anunciando surto de sarampo, surto de bola, e outras cositas mais. Jesus está nas portas, graças a Deus, né? Quem sabe a gente nem termina esse ano, a gente já vai estar em casa, né? Deus nos ajude. É que tem muita gente para ser salvo, mas vamos fazer o possível para pregar o evangelho. Mas o fato é de que quando a gente chegar em casa, o nome que se recebe do céu, Paulo diz que ele é impronunciável ou inefável. Tanto é que você vê que o nome de Jesus, no livro do Apocalipse, ele praticamente já nem é pronunciado, porque existem metáforas para o nome de Jesus. E por quê? Porque é chamado de o Cordeiro de Deus, aquele que era e que é de vir. Deus também é chamado aquele que está sentado sobre o trono. Os nomes não são pronunciados no céu, ninguém sabe. Aí você pega esse pensamento, irmão Lorival, e você traz para a hermenêutica do Antigo Testamento. Nós entendemos que o anjo quis dizer: meu nome é impronunciável, ele é maravilhosíssimo, ele é um nome maravilhoso,
Se o irmão quiser entender que ele é um tipo de Cristo, né, tem que fazer uma construção hermenêutica e casar, né? Casar esse anjo com um nome maravilhoso. Aí vai ter aquele problema de a aparição de Cristo no Antigo Testamento em forma de anjo. E vai se chocar com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento diz que Cristo ele era um segredo guardado por Deus. E os anjos eles eram mediadores das mensagens do Antigo Testamento. Tem muita gente que quer ver o Senhor Jesus no Antigo Testamento como sendo o anjo do Senhor aparecendo, ou Cristo pré-encarnado. Tem uma corrente teológica nesse sentido. Eu, particularmente, não sigo e não ensino essa corrente. Eu sou radical na leitura de que Cristo só se revelou em um Novo Testamento. O Antigo Testamento era a dispensação de profetas e anjos. Também do Espírito Santo na vida dos profetas. Depende da leitura que vai ser feita. Tá bem, meu amigo? Obrigado pela pergunta. Deus abençoe. Temos aqui nosso irmão Lizardi dando aqui. Professor Rogério, sobre os anjos caídos, qual a diferença entre demônios que estão atualmente soltos e aqueles que estão presos próximo ao rio Eufrates, por exemplo, aqueles que serão soltos no período da grande tribulação? A diferença é porque nós temos uma ideia de que houve só uma queda de anjos, uma só, que foi a queda de Lúcifer. Mas o livro de Judas e de Pedro nos revela de que houveram rebeliões de cartas de anjos. Daqui a pouco eu vou abrir o gráfico para vocês aqui, e é algo assustador a quantidade de anjos que Deus criou e as ordens destes anjos em 3 escadarias, ou 3 hierarquias. E cada uma dessas castas passou por a sua própria tentação, ou teste, tá? Ou prova. E houveram anjos que são chamados de anjos primordiais, ou sentinelas, de acordo com o livro de Enoque, que não foi canonizado, seriam sentinelas. E estes anjos, eles abandonaram seu lugar de habitação e foram presos em trevas e estão reservados para o juízo deste mundo. Então, esses aí são ordens, são anjos primordiais, são anjos destruidores, seriam sentinelas, sabe? Prisão de segurança máxima, porque esse camarada aí não pode ficar solto de jeito nenhum. Eles destroem os mundos. Eles copulam com as mulheres, no caso. Isso aí para quem faz uma leitura junto com os místicos. Não faz aquela leitura mais ortodoxa dos pais da igreja. Explicamos isso aí anteriormente. Neste caso, os anjos que estão soltos são aqueles que se rebelaram com Lúcifer, esses que caíram. Aí no Apocalipse está revelado que uma terça parte das ordens angelicais seguiu a rebelião de Lúcifer. Como não se achou mais lugar para eles nos céus, eles foram lançados para a terra. E como são lançados, aí eles são principados e potestades que ainda atuam junto com o príncipe das trevas, que é o diabo. E nesse caso, estão soltos e não são tratados como anjos, são tratados como espíritos imundos ou demônios mesmo. Anjo caído é uma maneira de nós falarmos, né? Porque o Apocalipse fala que eles são os anjos de Satanás. Tá bom, irmão Lizardi? Nosso irmão Eusemar, dando aqui uma boa noite, a graça a todos. Também o nosso irmão José Fernandes. Graças a Deus, meus irmãos. Quer dizer que a decisão do anjo é uma decisão irrevogável. Acontece por um ato de vontade. Aí entra aqui a situação da queda de Lúcifer. O pecado angélico primordial não foi de luxúria ou fraqueza, mas de soberba. O desejo de ser como Deus, alcançando a beatitude por suas próprias forças naturais, rejeitando a graça divina. Quer dizer que é a questão de número 63, a origem do anjo caído. Veja só. Aqui você vê que existem as ordens angélicas. Deus, supremo criador de tudo e todos, Deus criou uma primeira hierarquia de anjos. Num ato só. Igual ele disse, haja luz e houve luz, assim também os anjos foram criados.
E nessa primeira hierarquia são os que estão mais próximos do trono de Deus, da santidade de Deus, da casa do Pai, que são os serafins, os querubins e os tronos. Isso aqui é a primeira casta de anjos, categoria de anjos, muito próximos de Deus. Aí você tem uma segunda hierarquia, que faz parte do coro celestial, mas eles não estão aqui tão próximos quanto os serafins, querubins e os tronos. Quem são? São os dominadores ou domínios, as virtudes e as potestades. Estão aqui na segunda hierarquia. Aí você tem uma terceira hierarquia que está muito próximo dos homens, muito próximo da terra, muito próximo do humano, que são os principados. E aí você tem aqui as ordens dos arcanjos, embora que a Bíblia só revela um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. A Bíblia não revela mais de um arcanjo. Na tradição judaica, existem 7 arcanjos, inclusive o próprio Gabriel seria um arcanjo também. É uma contradição com a nossa Bíblia. A nossa Bíblia chama o Gabriel de anjo e chama o Miguel de arcanjo. Então nós temos que fazer aí uma correção, mas eu quero ser fiel ao que seria a angelologia de Tomás de Aquino. Mas é uma terceira casta de anjos que está próximo aos homens, mas numa distância, sim, colossal comparado com os homens. Você imagina que Deus, ele criou esses anjos antes de criar o mundo e já os criou dotados da sua natureza angélica, do jeito que são, sem ponto de evolução, sem ponto para que eles sejam mais do que eles já são. E quando a gente fala sobre a ordem hierárquica, vamos ler juntos aqui, vou aproximar a tela para vocês lerem. A ordem hierárquica, que é a questão 106 a 108 da súmula teológica. As 3 hierarquias e os 9 coros angélicos são organizados estritamente segundo a sua proximidade de essência de Deus. Não vamos nos esquecer do que nós aprendemos com São João Scotus Erígenas. Não vamos esquecer. Deus, ele criou o mundo para ser teofanias. Significa que esses anjos eles vão ser espelhos da glória de Deus. Através dos anjos, Deus vai se revelar. São teofanias. Portanto, são 3 hierarquias e 9 coros angelicais. Serafins, querubins e tronos, primeira hierarquia. Dominações, virtudes e potestades, segunda hierarquia. Principados, o arcanjo e os anjos, terceira hierarquia. E aqui você tem a doutrina da iluminação, questão 106. A luz divina e o conhecimento não são estáticos. Os anjos superiores recebem os mistérios divinos e os retransmitem ou iluminam aos coros inferiores em uma cascata de graça e intelecto. A ideia é que chegou a hora de cantar. Vamos cantar. Vamos imaginar, na nossa cabeça limitada, vamos imaginar que chegou a hora dos filhos de Deus se apresentarem diante de Deus. Livro de Jó. Deus, no círculo do céu, no centro do céu, começa o culto celestial. E você vai ter aquela primeira ordem de anjos que estão muito próximos do trono. Aí começa o canto. E esse canto que sai desses anjos ecoa até chegar nos principados e nos anjos. Todos cantando a mesma canção. Todos no sanctum, sanctum, sanctum. Todos no trisságio. Todos num campo harmônico. Todos na mesma letra. Todos no mesmo compasso. Todos na mesma melodia. Todos no mesmo céu. Mas você tem aquelas vozes que dão início e aqueles que ressoam. Então, na ideia de Tomás de Aquino, as hierarquias que estão mais próximas dos homens têm menor conhecimento de Deus do que aquelas que estão mais próximas do trono. Tem um conhecimento que, comparado com o nosso,
já é perfeito. Mas comparado entre as ordens angelicais, tem anjo que sabe mais do que o outro. Tem anjo que conhece a Deus mais do que ao outro. Chegou por aqui também o nosso irmão Renato. Paz, meu amigo. Seja bem-vindo com a graça de Deus. Seguindo essa ilustração do coro angelical. Agora, esses coros angelicais, cada um deles, dentro da sua hierarquia, dentro da sua casta, Jesus chamou de casta, quer dizer, dentro da sua ordem angelical, todos eles passaram pelo que nós passamos, que é o momento do teste. Então, esse momento do teste é o mistério da aprovação moral imposta às criaturas espirituais. Como no caso do anjo, a lei é inata em seu conhecimento, certo e errado, pode, não pode, devo, não devo, o anjo não precisa se aconselhar com outro anjo. Estou meio em dúvida, não tem isso. Cada anjo tem um conhecimento inato, está nele. Se ele pecar, peca por conta própria. Se ele pecar, agiu de ato de vontade. E ele é colocado nessa situação. Anjo a anjo é colocado nessa situação. Aí, caso esse anjo ele resista ao pecado, questão de número 62, existe aqui uma bifurcação ascendente, ou seja, a prova vencida e a entrada na glória eterna. Mas vou deixar aqui algo que eu já escrevi para os irmãos no livro Angelologia de Fronteira. Quem ainda não adquiriu esse livro, entra em contato. Eu vou fazer uma promoção para você e te mando o PDF. Você vai conhecer bastante aí sobre a doutrina dos anjos. Então, o que acontece? Cada anjo, quando ele foi criado, junto com a sua casta, ele foi criado, ele foi alocado por Deus em determinados espaços, que a Bíblia chama de lugares da habitação. E é por isso que o Jacó, ele teve uma visão e na visão, ele viu os anjos em Maanaim, um lugar que ele chamou de Maanaim, acampamento de anjos. Só podem ficar ali, naquele território. É o lugar deles. São os guardiões ou são os serviçais estritamente daquele lugar. E por turno, eles trabalham por turno. Turno do dia, turno da noite e a noite dividida nas 4 vigílias da madrugada. E o dia dividido nos 4 tempos do dia. Neste caso, os anjos já foram criados e alocados no seu devido lugar. O Apocalipse revela que tem anjo que está morando no templo do céu e de lá ele não pode sair de jeito nenhum, enquanto não chegar a hora dele tocar a trombeta dele. O lugar dele é lá dentro. A gente vê isso no tabernáculo de Moisés. Quando um sacerdote estava a serviço do templo, ele não podia sair nem para enterrar um ente querido. Ele estava com o óleo santo sobre si e ele estava consagrado ao Senhor e não tinha o direito nem de enterrar um ente querido caso houvesse uma morte na família. E por que isso? Porque tem anjo, esse sacerdote representando o anjo, que ele não pode abandonar o posto dele. Ele foi colocado ali, ponto final. E tem que cumprir essa ordem. Aí vem a sua tentação. Qual que é a tentação? Chegar em outro canto, sair dali, abandonar o posto. Isso é deserção. Pecado de deserção. Deus aprisiona o anjo em prisões eternas. Agora, nós temos aí a turminha que não suportou esta tentação, porque na hora do teste eles optaram pelo pecado. O pecado de soberba e a queda irreparável, o castigo e o estado definitivo dos demônios. Qual que é o ponto de partida? A produção dos anjos no ser, ou o momento da criação.
a imagem inteira para vocês visualizarem aqui. Todas as ordens angelicais passaram por uma provação. E aquele que resistiu à tentação interna, esse faz parte dos cursos que estão próximos da revelação de Deus. Os outros adquiriram ou desenvolveram uma natureza demoníaca, de rebelião, sabe? Satânica, no caso, de oposição a Deus. Estão em queda desde o momento em que eles se rebelaram contra Deus. Nesse caso, Deus, que é um Deus de ordem, Deus organiza toda a sua criação, colocando cada um no seu lugar. Anjo que está livre para cumprir a vontade de Deus. Anjo que está aprisionado, alguns estão no Tártaro, outros estão aprisionados em lugares específicos na atmosfera, no mundo. Tem anjo que está aprisionado. Jesus fala que ele fica aprisionado no abismo, ele fica aprisionado no deserto, ele fica aprisionado em lugares áridos. Quando você expulsa o demônio, ponto. Ele fica aprisionado. E onde que nós aprendemos isso? Nos mitos. Os mitos falam bastante sobre isso. Para fixar, uma outra imagem aqui muito bonita, para fixar para os irmãos o que nós estamos ensinando na noite de hoje. Deus está no centro do céu. E aqui você tem a primeira hierarquia dos contempladores, dos que veem Deus face a face. Os serafins, os querubins e os tronos. Os tronos com foco na justiça. Os querubins com foco no conhecimento, na ciência. E os serafins com foco no amor. A primeira hierarquia de seres angelicais que rodeiam o trono de Deus. E essa turma aqui, eles exalam a soberania de Deus, o amor, a graça de Deus, para os seus irmãos, que são as potestades, as dominações e as virtudes. Eles fazem o governo do cosmos. Nesse caso, você tem aqui a turma da segunda hierarquia, acompanhado da terceira hierarquia, que está mais próximo dos homens aqui, ó. Os principados, que governam as nações. Os arcanjos, com altas mensagens e mistérios. E os anjos, que são de conduta individual. Todas essas três hierarquias compõem 9 coros de anjos. Neste caso, serafim, querubim, trono, dominação, virtude, potestade, principado, arcanjo e os anjos também. Uma bela imagem, né, meus irmãos? E qual que é a dinâmica da iluminação? Deixa eu ver o horário aqui. Dá tempo tranquilo. Qual que é essa dinâmica da iluminação? Deus, que é luz, a Bíblia diz que Deus é luz. Deus, ele quer se revelar a esse homenzinho que está aqui embaixo na base da imagem. Então, o que faz Deus? Através da sua teofania. Deus irradia a sua luz. Conforme ele irradia a sua luz, a primeira hierarquia recebe a luz diretamente de Deus. A segunda hierarquia governa o mundo cósmico, o mundo material. A terceira hierarquia aplica a execução no mundo material. São os mensageiros, são os mais próximos. No caso, esses anjos que estão muito próximos da humanidade, esses aí pecaram gravemente. Né? Pecaram gravemente, são as caças de demônios que estão zanzando para lá e para cá. Com a vontade divina, atravessa o cosmos invisível. Os inferiores são conduzidos a Deus pelos superiores, ou o princípio da iluminação angélica. A graça e o conhecimento fluem numa cascata ontológica. Estes anjos revelam Deus para a humanidade, porque receberam revelação da segunda hierarquia e da primeira hierarquia. E agora falamos sobre missão e ofício.
Então, o termo anjo, no grego é angelos, não define a natureza do ser, mas a sua função. Significa, ele é um mensageiro ao anjo da igreja que está em Tiatira, por exemplo. São ministros da providência divina, responsáveis pelo governo e a ordem no mundo corpóreo. Você vê que o anjo do Senhor bradou desde a sarça, o anjo do Senhor bradou a Abraão, dizendo: o anjo do Senhor apareceu a Manoá. E qual que é a física angélica? Como que opera no mundo físico? Eles aplicam sua virtude espiritual sobre a matéria localmente. Eles chegam e eles comem junto com o Abraão. Podem mover corpos físicos e iluminar as imaginações humanas para comunicar a vontade de Deus. Tem anjo que apareceu no sonho. Apareceu no sonho para José, marido de Maria. E aqui vem uma doutrina estritamente herdada do judaísmo. E aqui eu quero falar na particularidade com os irmãos. Nós, cristãos de matriz protestante e evangélicos, nós não sustentamos a doutrina do anjo da guarda. Nós não sustentamos. Aí você fala, por que, ô professor, que a gente não sustenta a doutrina do anjo da guarda? Deixa eu falar para vocês sobre a rixa de Lutero com os judeus, tá? Então, Lutero ele tinha uma rixa com os judeus. O judaísmo, né, no caso. E Lutero escreveu muito contra a comunidade judaica, porque eles são a sinagoga. E como sinagoga, eles não são igreja. E essa doutrina do anjo da guarda não é católica, tá? Ela não é de origem católica, originalmente católica. Essa doutrina do anjo da guarda é uma tradição talmúdica. E aí, no caso, é mística, do judaísmo. Dentro do judaísmo se ensina isso claramente, que cada pessoa ela é guardada por um anjo de Deus, o anjo do Senhor. Está escrito na nossa Bíblia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando você vê que Pedro ele é liberto da sua prisão, lá está o eco dessa concepção judaica. O Pedro está lá batendo na porta, a menina vem abrir, aí ela se espanta e diz que o anjo de Pedro está batendo a porta. Esse anjo de Pedro, dentro da tradição judaica, é porque cada um de nós temos um anjo tutor, um anjo a quem Deus chamou e falou: ó, Rogério vai nascer, Rogério vai herdar a salvação e você vai tomar conta do Rogério em todos os seus caminhos. Se algo lhe acontecer, você presta conta. Esse é o anjo da guarda. E ele é uma ideia muito forte dentro do judaísmo, só que não só dentro do judaísmo, dentro do cristianismo gnóstico também. E eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, para a gente poder terminar e dormir em paz, né? Este anjo protetor, anjo da guarda, anjo tutor, esse anjo que acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, este anjo, ele é uma projeção astral de quem você é. Gnosticismo, tá? Você vai projetando o ser que você é para o anjo que te guarda. Se fosse para você ser um anjo, você seria aquele anjo. Como que eu vou explicar de uma outra maneira, né? Deixa eu ver. É difícil eu passar para vocês o que eu quero dizer aqui. Tá? Uma projeção mesmo, tá? Projeção. Você tem um anjo protetor, esse anjo ele é idêntico a você, só que ele é um anjo com maiores potências que você, maiores poderes que você tem. Você remete para ele seus anseios, suas necessidades, e ele que tem esse poder que vai te acompanhando, é ele que abre os caminhos, é ele que te protege, é ele que te guarda, é ele que te guia, e é ele que batalha contra demônios no mundo espiritual, protegendo você. Semelhante ao Daniel.
Tá? Daniel está lá preso em Babilônia e o anjo de Daniel chama-se Gabriel. Ele é enviado especificamente para o Daniel. Só que depois a gente vê que o Daniel morre e o anjo vai assumir o turno com outra pessoa. É igual o anjo de Sansão. O anjo de Sansão estava com ele até a hora que ele cometeu o pecado. E o anjo de Sansão foi o mesmo que o anunciou o seu nascimento. E você tem o anjo de Moisés, que é chamado de o anjo do Senhor, que está com Moisés. Assim, em torno dessa ideia, surge a mitologia de que nós temos um anjo da guarda. E esse anjo da guarda, ele aparece inclusive nos sonhos, para trazer mensagens de Deus para você, sempre que Deus autoriza. Ô, Gabriel, dá a entender aí a Daniel as coisas aí que estão escritas no livro. Quem não entendia era o Daniel, o anjo já sabia. Nesse caso, ficou um desafio para a nossa teologia, porque nós somos de matriz protestante, e nessa rixa de Lutero contra os judeus, ele lutou para que essa mitologia judaica não viesse para nós. Mas se você estudar com os rabinos, inclusive, eles acendem vela para os anjos, não em adoração aos anjos, tá? Mas em veneração ou respeito. E até fazem orações aos anjos. Aí você pergunta, anjo ora? Anjo ora. De acordo com a Bíblia, anjo ora também. Tá? Terminamos, meus irmãos. Terminamos aqui a nossa aula de angelologia. Tudo bem? Você vê que esse anjo por pessoa. Cada homem tem um anjo da guarda designado a ele. Esse anjo ele presta um auxílio intelectual. O anjo atua na mente humana. Ele ilumina as imagens internas, fantasmas, para facilitar a compreensão da verdade. No caso, você pega Sócrates, por exemplo, Sócrates fala desse anjo, só que o Sócrates não chama de anjo, ele chama de gênio, né? Ó, tem um gênio que fica aqui, ó, no pé do ouvido, iluminando a minha mente. Proteção física e espiritual. Eles afastam ativamente perigos que ameaçam o corpo e a alma, agindo conforme o plano exato da divina providência. Ah, mas por que tem aquele crente lá que sofreu um acidente e morreu? Chegou a hora dele. Mas existe uma falha angélica aí. O anjo dormiu no ponto. Não era para ter acontecido. Quer dizer que o anjo ele não fez o que deveria fazer, a não ser que realmente foi a soberana vontade de Deus. E intercessão. Esses anjos oferecem as nossas orações a Deus. Não por ignorância divina, mas atuando como mediadores e ministros da caridade perfeita. Isso está no Apocalipse mesmo. O Apocalipse fala sobre essa custódia angélica. E desde quando esse ser humano ele recebe o anjo? Desde o nascimento, tá? A missão de guarda pessoal é ativada no início da vida biológica humana. Eu lembro dessa imagem desde que eu era criancinha, na igreja, na Bíblia Católica. E a vida terrena, proteção invisível contínua, com auxílio contra tentações e inspirações para o bem, até o momento da eternidade. A custódia terrena cessa, o destino culmina com duas formas: ou a glória eterna, companheirismo celestial, ou condenação eterna. Isso aqui a gente vê com Lázaro. Tá? O Lázaro, quando ele morreu, diz que os anjos chegaram e, ó, opa, conduz a alma de Lázaro por cima do abismo até o seio de Abraão. E o rico perdeu a custódia. Morreu em pecado, foi para o Hades. Gostaram da aula sobre angelologia, meus irmãos? A herança do doutor angélico. A herança do doutor angélico é uma compreensão racional, estruturada e majestosa do mundo invisível. Legal? Muito bem. Ponto. O que nós fizemos? Terminamos a primeira parte da Súmula Teológica de Tomás de Aquino. Graças a Deus a gente conseguiu concluir o primeiro pilar. Agora nós vamos para o segundo e depois nós vamos para o terceiro. Vocês fiquem tranquilos,
A gente vai continuar aí procurando ser didáticos, não cansativos, mas a gente não pode deixar a obra pela metade. Tá bom? Fique na paz, uma boa noite, orem por mim. Vou confessar para os irmãos que hoje foi um dia difícil, hein? Misericórdia. Os irmãos sabem que eu dou aula em rede pública de ensino e tem uma turminha, misericórdia, que é inútil, muito inútil. Inútil. Você vai ali só para ter dor de cabeça. E hoje foi um dia de desgosto, viu? Só por Deus. Então, orem pelo professor. Como sempre, ótima aula, professor irmão Roberto, José Roberto. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe aí. Obrigado aí pelo prestígio. Bom, fiquem na paz, em nome de Jesus. Bom descanso. Oremos uns pelos outros.